Alô, amigos do agronegócio, está no ar mais um Agro 360, sempre trazendo tudo que abrange o agronegócio. E a equinocultura é algo fundamental também dentro do agronegócio brasileiro, movimentando muito dinheiro, trazendo muitos empregos. E um cara que é um fenômeno dentro da equinocultura chama-se Rafael Pauliello, mais conhecido como Chifrinho. Tudo bom, Chifrinho? Tá bom, Rafa, tudo jóia? Tudo ótimo. Eu tô tentando falar bastante de você, acabo esquecendo tudo que eu tenho que falar. Esse cara é um ídolo para todo mundo que conhece do esporte de modalidade laço em dupla. Laça cabeça, laça pé. Laço cabeça, laço pé. Já lacei bezerro. Já laçou bezerro. Já tentei bulldog também. Já? Tive muito sucesso, não. Enfim, Chifrinho é um dos mais premiados do Brasil, um dos mais reconhecidos mundialmente, né? Eu posso dizer isso, que tem reconhecimento nos Estados Unidos. É um cara que tem uma referência maravilhosa e hoje, para você ter um cavalo treinado pelo... Posso chamar de Chifrinho daqui pra frente, né? Chifrinho. Então, pra você que Rafael Pauliello tá apresentado, famoso Chifrinho. Mas pra você ter um cavalo hoje treinado pelo Chifrinho, é uma grife, né? É uma grife. Hoje se tornou uma grife ter um cavalo treinado por você, né? Rafa, hoje assim, é bastante cliente que a gente tem, né? Desde o começo. Você tem um número certo de cavalo que você pode apresentar. Então, não dá pra pegar muitos cavalos. E, assim, é difícil a gente... com os clientes que são fiéis, que começou com a gente, então a gente sempre tem que dar preferência para eles, né? Aí limita um pouco para... Aí limita um pouco e seleciona também. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Vamos contar a história, como é que começou a história de você no laço, no cavalo? Como é que começa isso aí? No laço, Rafa. No cavalo, vai, de uma forma geral. Eu nasci, assim, meu avô foi o que era criador de cavalo quarto de milha. Ele que fez o primeiro puro quarto de milha em cruzamento, fazendo meio sangue, o 3/4, 7/8. Qual era o nome do cavalo, o primeiro puro? Primeiro puro brasileiro. Primeiro puro brasileiro, que é o PC, que a gente tem algumas coisas ainda hoje, né? Tem. O mercado ainda tem alguns puros brasileiros. Tem. E o Fábio Forquim, meu tio, sempre continuou. Eu não conheci meu avô, né? Ele faleceu, aí depois de um pouco eu nasci. Uhum. E o Fábio Forquim, que é filho dele, que hoje é um dos melhores ferradores do mundo, sempre me levava junto. Ele laçava, começou a laçar aqui no Brasil. Meu pai laçou um pouco, né? Uhum. E foi mais... Isso lá no começo dos anos 80, talvez? Eu sei que ano que você é. Você nem... Que ano você nasceu? Eu nasci em 81. É novão ainda. Em 81, mas já tem foto de eu laçando em 89. Onde é o McDonald's hoje, em Araçatuba, tem uma foto, eu não rodei lá. É mesmo? Em 89, laçando um boi. E esse tio meu começou a laçar, me carregava, meu pai fez um pouco e eu fui sempre, assim, apaixonado por cavalo, mas nunca tive esse pensamento de ser treinador ou... Sempre gostei de cavalo, gostei de laçar. Gostava de laçar, que é o que a gente vê hoje muito. As provas de team rope, hoje a gente não tem nenhuma matemática de saber quantas provas de laço em dupla acontecem por semana no Brasil, né? Porque é muita coisa. Não tem, Rafa. E assim, eu tô nos 2 grupos que tem os estados, eles estão tentando organizar para não ficar batendo data, mas é uma coisa impossível, porque... No final de semana tem 3 ou 4 provas no mesmo final de semana. Ou até mais, né? Que não estão catalogadas. Eu tô dizendo isso porque hoje tem alguém que tá nos assistindo lá que laça, um moleque em 89 você tava com 8 anos já laçando. Então talvez tenha um menino de 8, 9 anos que tá nos assistindo agora e que só quer laçar, né? E você queria só isso. Eu queria laçar. Montar um cavalo e laçar. Eu queria laçar. Eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. Eu me lembro, comecei no pé. Uhum. Eles laçavam o boi, parava o boi. Aí eu vinha com a minha cordinha, ia lá e jogava lá. Mas o meu primeiro cavalo eu ganhei quando eu tinha 9 anos. Porque para quem que não conhece da modalidade, o laço em dupla consiste em 2, né, passar para quem é leigo no assunto, 2 laçadores montados a cavalo, evidentemente, um laça a cabeça, o outro laça os pés no menor tempo possível. Né? Então só para quem às vezes tá perdido na história para entender o que é. Mas daí você começou no pé. Eu comecei no pé, bem novinho, porque eles laçavam e paravam o boi. Uhum. Aí eles paravam, eu ia lá... Você armava a corda na frente? Armava a corda, eles puxavam. E às vezes enrolava, às vezes... E com 9 anos, eu ganhei meu primeiro cavalo, só que era de cabeça. Uhum. Né? Um pouquinho antes dos 9, eu comecei a laçar cabeça, eu ia com o Fábio lá, e o Teco Marcelo Strang tinha mudado para os Estados Unidos, e o Fábio ficava sem parceiro, e ele fazia eu puxar os boi para ele. No cavalo que era do Marcelo, era um manga larga paulista, um cavalinho bairro.
Aí, Você laçava ou você saía amarrado? Porque tem gente que pra treinar não, quando... no começo eu saía amarrado e não dava conta de puxar ainda. Tomava uns puxão de orelha do meu tio e foi arrumando e... Naquela firmeza de tio, tem que puxar, né? Tem que puxar, vai direito. E aí você saía com a corda amarrada dentro do brito, soltava e você vinha puxar. E eu tinha muito privilégio, porque eu era muito pequeno, então a molecada que era mais velha, eles davam conta de soltar o boi, de mexer nas porteiras, eu não conseguia, que eu era muito novinho, né? Até selar o cavalo, eles tinham que selar pra mim, que eu não conseguia. É mesmo? Então foi bem bacana. E treinar, como é que começou a história de você preparar? Esse primeiro cavalo que você ganhou já era de cabeça, treinar de cabeça. Já era treinar de cabeça. Porque são dois cavalos distintos, um pra cabeça, outro pro pé. Lógico, a gente tem muitos cavalos que fazem as duas modalidades, mas o cavalo de cabeça não necessariamente sabe praticar o laço de pé. Mas você ficou na cabeça com ele ou você passou ele pro Não, pé? eu fiquei na cabeça, porque assim, na cabeça você tem menos risco de machucar, é mais fácil pra você aprender, né? E meu pai comprou, um dos únicos cavalos que meu pai me deu treinado foi esse cavalo. Só que na época tinha 2 cavalos, quando ele decidiu comprar um cavalo pra mim. Tinha um que era um cavalo tordilho, uma marreta de um cavalo. E aí eu fui ver esse outro cavalo, que era um petiço. E eu era novinho e Tamanho do meu pai, chifre. acordei cedo ontem e falei, pai, eu sonhei com esse cavalo aí. E ele foi e comprou esse cavalo pra mim. O Pitsim. E foi o primeiro que você... Foi o primeiro cavalo que eu tive de laço. E aí, Aí foi o que pegando esse cavalo gosto, fez foi. pra você? Porque eu vejo essa história muito bacana, pra criança principalmente. Os cavalos mudam o jeito de ser, o jeito de montar, evoluem as crianças. Como é que é o nome desse cavalo? Você lembra? Calanguinho. Calanguinho. Chamava ele de Calanguinho, o apelido dele era Calanguinho. Quando você montou no Calanguinho, que ele fez na sua vida? Qual foi a mudança que ele fez? Rafa, paixão pelo cavalo, pelo laço, assim, eu ia lá, cuidava dele, responsabilidade, né? Porque eu tinha que ir lá, eu tinha que tratar dele, eu tinha que dar banho, eu tinha que escovar. Então mudou bastante, porque antes eu chegava lá, montava num de um, no do outro, né? E esse aí eu tinha que ter minha responsabilidade de cuidar pra mim ter um cavalo. E dentro da pista, você evoluiu com ele? Bastante. Bastante, que aí eu treinava do meu jeito, treinava, sim, era regulado, né? Mas evolui bastante. Mas aí, lógico que aí já tinha um do seu dom, né? Acho que era o dom que você foi lapidando o cavalo. E como você se tornou um treinador de cavalo? Como é que começa isso? Então, nunca pensei assim em treinar, tá? Ser treinador de cavalo. Mas meu pai comprou um cavalo pra mim uma vez, que era o Doquinho. Era um cavalo que ele mandou domar, aí a gente teve que treinar. E eu sempre gostei. E todos os cavalos que meu pai comprava, eu tinha que montar, eu tinha que fazer, eu tinha que treinar. E aí com 16 anos eu fui morar fora. Eu fui morar fora e aprendi. Estados Unidos? Aprendi um pouco mais. Você foi morar onde quando foi pra lá? Fui pra Montana. Montana. Numa família muito bacana que tinha um rancho lá, eles tinham... E você foi pra laçar? Não, fui pra estudar. Só que aí quando você coloca no programa do high school, o que você gosta de fazer? Eu coloquei que eu gostava de laçar, eu gostava de pescar, eu gostava de jogar tênis. Eles tentam achar uma família com essas características. E acharam uma família muito boa. Eu morava no rancho, na fazenda, né? E eles tinham prova lá durante o verão. Na fazenda? Na fazenda, semanal, toda quarta-feira à noite. Olha aqui. E eu cheguei numa terça-feira, na quarta já tinha uma prova. Aí eles, você laça e tal. Eu falei, laço, mas você não... Aí chegou e falou, não, então, tá, que hoje tem a prova aqui, mas amanhã vai vir um menino pra laçar com você aí. E eu fiquei todo feliz, né? Eu vi a prova, fiquei lá soltando boi, ajudando. Era um nível bacana ou uma prova mais amadora? A prova amador. Amador. É aquela prova que você, quanto mais forte você aumenta os segundos, mais fraco você diminui. Mas era bem amador. E aí no outro dia chegou o menino lá. Fiquei todo feliz. Minha mãe, eu entendia pouco inglês, né? Ela falou, vai vir, o menino tá vindo aí. Fiquei todo feliz, peguei minha cordinha, fui pra lá, chegou, colocou um cavalete lá, falou, vocês podem laçar e tal. Era cavalete? Mas assim, eu entrei na brincadeira, fiquei laçando com o menino e tal. Chegou um menino cabeludo, sabe? Ele não sabia nem laçar direito, o menino. Mas ficamos lá, laçando e... Aí já começamos a mexer com boi, foi indo. E na outra semana ela falou, você quer laçar na prova? Eu falei, eu quero. Ele não tinha nem treinado, corrido nenhum boi, nada.
Eu quero. E na primeira prova, acho que eu ganhei terceiro e quarto. Olha. Só que eu laçava totalmente diferente, né? Eu laçava pé, mas eu descia na sela, só que acertava os bois, pelo nível da turma que laçava. E aí, na outra semana, já falaram, você quer laçar nos rodeios do high school? Vou te arrumar um parceiro e tal. E pelo pouco que eu entendi, eu fiquei super feliz. Comecei a ir nos rodeios do high school. Aí essa família que eu morei lá, eles eram muito bons no Bulldog. Até tem um dos irmãos já foi pra finals no Bulldog. E começou a jogar boi no chão. E comecei a fazer Bulldog lá com eles também. Essa foi a primeira vez ou foi aquela temporada que você passou maior foi depois, né? Foi depois. Essa foi a primeira vez. Era pra mim ficar 6 meses. Ficou quanto? Fiquei 1 ano. Ficou 1 ano? Porque aí eu classifiquei pro Mundial, né, do high school, e eu falei, não, eu quero ficar. Peraí, na sua primeira entrada nos Estados Unidos, você já classificou pro Mundial do high school? Caramba, pelo estado de Montana. Pelo estado de Montana. Então você ganhou o estadual? Ou não necessariamente? Eu ganhei, eu liderei o estado no Team Hope o ano inteiro. Chegou na final do estadual. No último boi da final tinha que fazer um boi de 23 ou 19 na final, uma coisa assim. Que é um tempo extraordinariamente grande. Você podia jogar 3 cordas. Se errasse uma, você podia jogar outra. E aí meu parceiro empaletou o boi. Não dava pra desempaletar. Não acredito. Aí no Mundial. E aí eu acabei... O segundo melhor evento meu na época era o Bulldog. Né? E no bezerro eu era mais ou menos, laçava bem, mas era muito ruim pra piar, pra descer. E os bezerros de lá são bem maiores que daqui, né? São maiores. E os cavalos que eu laçava não era muito cavalo de bezerro, né? Você sabe que um cavalo de bezerro tem que ser bom pra te ajudar a derrubar. E eu acabei indo bem na final do estado, eu ganhei acho que segundo no bezerro e acabei classificando no Mundial no bezerro. Ah, você classificou o Mundial? Classifiquei no Mundial no bezerro. Caramba! E aí eu fui correr o Mundial no primeiro round, eu acho que eu fui bem. No segundo round eu fui bem. Mas não classifiquei pra final. Certo, isso aí, que ano foi mais ou menos, você lembra? 97, 98. Nossa, faz tempo. Faz tempo. Agora, tem uma história sua aqui no Brasil, acho que é depois disso, com aquele cavalo que foi vendido pro meu amigo lá de Pindamonhangaba, o Paulinho Visaco, o Sucesso. O Sucesso, ele foi vendido antes. Era um cavalo do Diguinho. O Sucesso era do Diguinho, seu irmão? Esse cavalo aí foi engraçado. Foi você que fez, né? Foi eu e o Diguinho, o Paina ajudou. Esse cavalo, o Diguinho tinha uma mobilete que ele ganhou do padrinho dele. E a gente tocava terror com essa mobilete. Rampava. Aí chegou lá um dia, tava todo mundo ralado, machucado, deitado na cama. Falou, vai vender essa mobilete agora, vamos vender essa mobilete e comprar um cavalo. Vocês vão morrer com essa desgraça aí. Aí o Fábio ia na King Ranch, né? Falou, tem um cavalo, tem um potro lá muito bonito, assim, e vendemos uma mobilete e compramos o potro. Com o dinheiro da mobilete, vocês compraram o potro. Eu não lembro se meu pai teve que inteirar alguma coisa, deve ter tido, né? Mas a época a gente... Nem fica sabendo. E treinamos esse cavalo. De cabeça? De cabeça. E ficou um fenômeno de um cavalo, né? Ficou. E aí esse meu amigo, que infelizmente faleceu, ele foi lá e comprou esse cavalo seu, né? Foi, e o Diguinho era apaixonado nesse cavalo. E eu também, eu não queria deixar vender. Mas na época, eu não me lembro, era muito dinheiro. Era muito dinheiro, tipo, sei lá, 100 bezerros Nelore, uma coisa assim. E o Diguinho ia para os Estados Unidos também fazer intercâmbio. Então essa história desse cavalo chamado Sucesso, que não é o Sucesso SKR, é um filho dele, né? É um filho dele. É um filho dele. Foi antes dessa sua ida pro high school lá dos Estados Unidos? Foi antes, a gente começou a treinar ele. Aí depois, quando eu voltei, acho que foi quando a gente vendeu ele. Mas quando mandou essa oferta aí nesse valor, vocês falaram, agora tem que ir. Eu era meio contra, né? E o Diguinho ele era apaixonado também no cavalo. Só que era muito dinheiro. Meu pai foi conversando com ele, falou, não, vou vender, eu vou para os Estados Unidos, vou vender, comprar os bezerros e... Os bezerros ficou pro meu pai, né? Então seu pai te deve uma mobilete, pelo menos. Uma mobilete. Pelo menos uma mobilete ele te deve. Tá, e aí foi essa primeira aí, foi pro Mundial e tudo mais. E como é que começa a história Chifrinho J.D. Yates? Quando foi isso aí? Vixe. Bom, Rafa, depois disso aí, assim... Vamos passo a passo. Depois disso, aí quando o Diguinho tava morando lá, fazendo high school... Vocês foram em épocas diferentes? Fomos em épocas diferentes.
Aí eu tava, assim, eu acabei o terceiro colegial aqui e eu queria voltar pra lá, porque lembra que época todos os brasileiros iam pra lá e trabalhavam nos ranchos e laçavam e eu queria ir pra trabalhar, pra mim aprender. Uhum. E deu uma chance que a família do Diguinho lá deu um problema na primeira que ele ficou e meu pai vai lá pra ver como é que tá. E você já ganhava provas aqui no Brasil firme ou não? Já, mas sim, sempre era amador, né? É. Era amador. Aí eu cheguei lá e a gente tava jantando um dia com um amigo do Diguinho que era motorista do Trevor Brasil. Uhum. E o Trevor ligou pra ele. Falou, você não quer vir aqui? Eu vou ficar 40 dias fora em rodeio, eu precisava de alguém pra montar nessa tropa minha, pra exercitar. Só pra localizar quem tá em casa, Trevor Brasil é quantas vezes campeão mundial? Acho que várias do rodeio, vezes. né? Ele é conhecido como o rei do cowboy lá, o né? rei do cowboy, ganha o all-round, laça cabeça, laça pé, laça bezerro, bulldog, faz tudo. No bulldog acho que não fez. Ele fez no time event, né? Mas o pai dele não deixava porque não machucava pra ir nos outros eventos. Mas aí o Trevor Brasil precisava de um cara pra ir lá pra exercitar essa tropa dele. Montar cavalo diariamente, colocar em condições. Aí ele falou, eu não posso ir porque eu já tô com outro emprego e tal, mas tem um brasileiro aqui que às vezes vai, deixa eu perguntar pra ele, depois eu te ligo. E a hora que ele falou, e assim, o Trevor já tinha feito fines, mas nunca tinha ganhado mundial, nada. Uhum. Falou, você não quer? Eu falei, rapaz, eu quero. Nossa, agora, ó. Ele não era o Trevor Brasil que a gente conhece hoje, esse famoso, essa lenda hoje, né? Não. E ele falou, então tá bom, amanhã, 6 horas da manhã, eu te pego e vou te levar lá. Tá bom. Fui pra lá, cheguei lá. Você estava no Texas já? Porque o Diguinho morava no Texas, O Diguinho, não me lembro onde é que era, como é que era o nome da cidade que ele morava. Mas ele me pegou lá e me levou pro Trevor. O Trevor já tava quase de saída. E ele falou, você vai montar nesse cavalo. E nos bons, ele não deixava nem eu montar nesse primeiro dia. Só olha de longe. Não, eu tinha que puxar. Era 45 minutos de... Puxando? Long trot, né? Você trotar aquele trote longo. Porque não existia esses redondéis com mecânico, né? Eu ia em volta do pasto dele. Eu nem me lembro quantas voltas eram. Mas era 45 minutos cada cavalo. Aí eu montava nos mais novos, que ele não tinha muito amor, com o bridão. Ele não deixou eu colocar freio também. Com o bridão e puxava os cavalos bons dele. Eu ia puxando. Pelo na perna aqui não tinha mais nada. Aquele trote, toc, toc. Ele falou, você laça e tal, e me deixou uma égua. Falou, essa égua aqui é seu projeto. Uma égua que tava com um bull ride lá, que ele emprestou pro cara laçar. Isso era uma éguinha nova. A hora que você acabar seu serviço, você pode pôr um boi lá na pista e fica triando, vai laçando. Isso como um prêmio pra você ou porque precisava preparar essa égua? Não, pra mim, só pra mim ter alguma coisa pra... Eu acabava de tardezinha e fui lá. No primeiro dia, fui lá colocando essa égua e tal, e o pai dele foi lá na pista e ficou lá, apoiado lá, assistindo. E falou, sei lá, vou arrumar um cara pra vir laçar com você aí amanhã. E apareceu esse cara lá, acho que a gente correu, sei lá, uns 12 boi, eu lacei uns 8, 9. Na cabeça ou no pé? No pé já. Aí o pai dele ligou pra ele, falou, Trevor, esse menino laça bem e tal. E ele me ligou de noite, né, que ele deixou eu com um telefonezinho. Você treinou aí? Falei, treinei. Você laçou bem? Falei, mais ou menos. Dos 10 boi que você correu, quanto você laçou? Falei, não sei, uns 3. Falei, seu mentiroso. Começou a brincar. E daí pra frente, quando ele voltou, eu ajudava ele a treinar. Quando ele ia laçar a cabeça, eu laçava pé, eu puxava boi pra ele, aí ele piava muito bezerro, eu tinha que ficar segurando os bezerros. Piava os boi de steer rope também, tinha que... tem o steer rope que ele faz também. E aí ele começou a me dar um pouco dos cavalos mais novos pra ir laçando quando ele não tava lá. Eu não sabia que você tinha começado pelo Trevor Brasil. E daí, aí você volta pro Brasil depois de um tempo. Aí lá, quando eu tava morando com ele, ele não deixava eu ir em prova, porque meu handicap era baixo. Ele falou, quando você for, você vai numa boa, numa prova boa. Por quê? Pra nego não subir meu handicap em provinha pequenininha que não ia dar dinheiro. Porque se você laça bem ali, já sobe o handicap em prova com um pouco de dinheiro. Aí durante esse tempo que eu tava lá, eles me levaram num rodeio de jovem, né? Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. Eu lacei nesse rodeio, até trouxe o Diguinho, a gente ganhou o Team Hope, eu ganhei segundo bezerro,
E aí ele me arrumou, falou, não, ó, tem uma prova em San Antônio. Vou te arrumar seus parceiros. E começou a ligar, ligou pro Speed Williams. Falou, Speed Williams, um dos maiores nomes do laço. Tô com um brasileiro aqui, ele é handicap 4, não sei, não me lembro a época. Mas dá pra vocês laçarem na onça, você não laça com ele? Rapaz, aí ele falou, ó, você vai levar essa égua. Que ele trocou essa éguinha que eu fiz, que era que o meu projeto, ele trocou a troco de uma égua violenta que era do Corpética. Uma iguana crinuda. Ele falou, você vai levar essa égua aqui, ó, leva ela pra você laçar. Ih, rapaz, eu cheguei lá, vixe, o Speed Williams. Nossa, você não sabia que era ele? Eu tremia dentro do brete. Não, sabia, pô, o cara tava ganhando. Não, antes de você chegar, você sabia que era o Speed Williams já? Sabia, ele falou, ó, você vai fazer, sua inscrição tá feita com o Speed Williams, com o fulano, com o ciclano. Putz, grilo. Aí eu fui, saí no primeiro boi, lacei. Nossa, eu tremia dentro do brete. Ele laçou. Lacei boi de um pé. Mas deu lá, sei lá, 11, 12. Porque um pé, quando laça um pé, tem uma acréscimo de 5 segundos. Então se deu 11, você laçou com 6. E fomos pro segundo round. E a turma, assim, tava ganhando o round. O melhor tempo do round era 7 e pouco. E ele deu uma laçada lá, eu triei o boi, deu 5,30. Eita! Ganhamos o round. Já deu um dinheirinho. Aí eu saindo da pista, assim, nem olhava pra ele. Ô, brasileiro, vem cá. Você sabia que agora nossa média tá boa, né? Vamos administrar agora, hein? Você tinha um 11 com um 5? Então tava assim, tava nas médias boas. Aí no terceiro ele errou. Mas foi, aí nessa prova, eu lacei com outro cara, o cara deu barreira, não sei como, enrolei o dedo, quebrou meu dedo. Eita. E meu pai tava lá. Aí eu fui, operei o dedo, fiquei lá no Trevor ainda um tempo e recebi uma proposta da faculdade lá de Montana. Falou, você não quer vir laçar pela faculdade, correr rodeio pela faculdade, a gente paga... me pagava tudo, eu não gastava nada com escola, mas como é que, com nada. Essa época você estava no Texas. Como é que a faculdade de Montana veio tava sabendo que você estava laçando tão bem? Eu tinha contato, né, com a família lá, então a gente sempre tinha... Mas esses resultados bons, laçando com o Speed Williams e estando com o Trevor, já deve ter refletido alguma mensagem lá pra eles lá em Montana. Certeza. Aí eu fui pra lá... Custo zero, só... Custo zero, né? E eu tava ainda operado. Fui na família que eu morei, né? Tirei e comecei a correr os rodeios da faculdade. Entrar na faculdade, aí eu liderei a nação, né? Eles chamam de Nation. Liderei o ano inteiro. Ganhei a Region, que é a região, que era Montana. Eram uns 3 estados. Eu ganhei e fui pra final do Mundial. No primeiro round ganhei 4º. No segundo a gente laçou o boi. Isso aí já depois daquela sua primeira experiência lá, né? De ter ido pra Montana, né? Isso, depois eu voltei pra fazer faculdade. Certo, mas já era o college. Já era o college, E fiquei um ano laçando. Na final do college, ganhei 4º no primeiro round, lacei o segundo. No terceiro, eu entrei, o boi meio que deu uma esbarrada, enroscou o chifre no estribo do meu cavalo. A gente tinha que pegar o boi pra ir pra final também. Não deu certo. 2 vezes. Aí parei um pouco, eu dei uma desentendida com a treinadora de rodeio e parei de ir na faculdade e fiquei morando lá mais um ano, trabalhando, laçando em rodeio. Aí eu fiz a Circuit Finals, tem uma associação que chama NRA lá, fiz final também da NRA 2 vezes. E daí depois voltei pra cá. Voltei pro Brasil. Quanto tempo deu toda essa trajetória aí? Desde que você foi ver o seu irmão até... Um ano? Não, deu uns 2 anos ou 3, né? Porque daí eu fiz a faculdade. Você fez a faculdade? Você formou? Fiz 1 ano, né? Você fez o quê? Rodei. Porque lá você escolhe, né, as matérias que você quer, assim, tipo, pra administração. Só que aí eu escolhia. Eu tinha que tirar 7 acima pra poder ir nos rodeios. Se você tivesse uma nota abaixo de 7, você não podia ir. Então eu pegava as matérias mais fáceis, de empacotar a mula no inverno. Entendi. Bom, e aí esse reflexo, que eu acho muito bacana, todo mundo que vai, todo brasileiro atleta que vai pra fora, pro exterior fazer alguma coisa, volta com um respeito diferenciado, né? Nessas suas voltas pra cá, você já pegava cavalo pra treinar ou não? Você voltou só pra dar um tempinho? Não, ainda não.
Meu pai sempre, ele sempre me incentivou, tá? Eu, Diguinho, com cavalo, porque é um ambiente muito bom. Você sabe, você vive, é um ambiente maravilhoso. Só que antes do cavalo era estudo, né? Então eu voltei e tive que fazer faculdade. Você fez aqui de Aí eu voltei, prestei Uberaba. Zootecnia. Zootecnia. Então você é zootecnista formado? Sou. Que beleza. Sou. Aí no final da faculdade, teve um leilão em Araçatuba. E o Paina e o Batido. O Batido tá lá comigo até hoje. Rafael, qual é o seu nome dele? Rafael do Couto, Rosa Lemos. Esse é figura. Meu irmão. E eles, cada um comprou um potro. Falou, ó, Chifrinho, vamos... E na época eu tinha contratado o Adalberto, que era só pra domar uns cavalinhos lá em casa, pra mim ir pro Diguinho ir lá brincar final de semana. E comecei a treinar esses dois. O Adalberto domou e eu comecei a laçar. Que antes disso aí, logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha um potro, filho do Risa Caulina, e eu vi algumas provas técnicas lá. Só pra gente localizar também, pra quem não é conhecedor do quarto de milha. Tem duas modalidades dentro do laço que eu esqueci de falar isso, né? Uma é o cronômetro, que aí é o que ele tá falando aqui de tempo de 5, tempo de 4. O que é um recorde da Finals de rodeios? 3.3. 3.3. Acho que é do Testinho. Juninho, né? Então, quer dizer, esse é cronômetro. Aí existe a prova técnica, onde só é avaliado o cavalo, as manobras, todos os esbarro, corrida até o boi, coisa errada toda. Isso aí tudo é avaliado. E aí é só a nota do cavalo e não o tempo, né? E a BQM aqui já fazia as provas técnicas? Já tem muitos anos, né? E quando eu voltei, que eu fui prestar Uberaba, eu tinha um potro. Mandei esse potro pro Edmar domar, lá no Hope Ranch. Porque eu tinha visto umas provas técnicas e falei, aqui nos Estados Unidos é muito mais avançado que no Brasil. Eu aprendi alguma coisa aqui, eu vou tentar. E esse potro foi muito bem quando eu levei ele no Potro Futuro. Eu ganhei cabeça, pé, ganhei um monte de coisa. Eram poucos criadores que investiam na prova técnica, né? Eu lembro que eu narrava as provas na BQM ali em 96, 97. Eu lembro que o número de inscrições nas provas técnicas eram muito menores do que... Muito menor. E ninguém se especializava naquilo. Isso. Né? Pegava o mesmo cavalo que corria lá e ia correr. E eu fui bem. Esse potro meu ficou muito bom. Aí depois de 2 anos que eu tava na faculdade, teve esse leilão. Aí o Paine e o Batido compraram esses potros. Falou, vamos mandar pra você treinar. E comecei ali de brincadeira. E foi, esses potros ganharam. Já no outro ano veio o Lô. Depois do Lô veio o Lincoln. E foi indo, foi crescendo. E eu acabei a faculdade e falei pro meu pai, pai, eu quero... Quanto ganha um zootecnista aí? Tá. Falou, acho que eu consigo fazer isso aí com o cavalo, eu quero experimentar, treinar uns cavalos aí. Falou, não, rapaz, você não vai fazer isso. E meu tio deu um apoio, sabe, o Fábio? Deixa o Chifrinho fazer, ele tá com vontade e tal. E comecei pequenininho, vai indo e foi crescendo. Mas eu nunca planejei em ser um treinador. Ou ganhar esse tamanho todo que virou, né? Exatamente, foi tudo uma coisa que foi... Eu fui construindo umas baias dentro de um barracão que já tinha lá. E foi crescendo, foi... E hoje tem quantos cavalos que você treina no rancho? Rafa, em treinamento mesmo, deve ter uns 40 e poucos. Eita, em treinamento. Tá, mas eu perguntei, queria saber, a história sua com o J.J. Yates, que eu sei que você tem ele como um pai, né? Com o J.J. foi o seguinte, ele veio pra cá, ele já veio várias vezes, né? Eu fiz um curso quando eu era molequinho, ele até queria me levar pra lá pra correr a jovem, mas eu era muito moleque, novinho, meu pai não deixou. E depois ele veio uma vez, quando eu tava começando a apresentar cavalo. Ele foi em Avaré. Ele veio pra apresentar alguns cavalos? Veio pra apresentar alguns cavalos, veio o seu Marcelo da Rodeio Way, com o Marcelo. Veio dar um curso e apresentar uns cavalos. E chegou assim, tinha os cavalos mais ou menos, mas eles não foram muito bem. E eu já sabia o tanto que ele treinava cavalo, tanto que ele era... Depois veio um outro americano que ganhou mais do que eles e tal. E só que esse que ganhou mais não era melhor do que eles. Só que a turma aqui no Brasil achava que era. Aí eu liguei pra ele um dia, falei, eu tô começando a treinar cavalo,
passar uns dias aí com você, pra me aprender e tal. Pode vir a hora que você quiser. E já conhecia daquele molequinho desde aquela vez? Aí eu fui pra lá, fiquei com ele uns 40 dias lá, eu acho. Aí quando eu vim embora, eu falei pra ele, ó, só faz o seguinte, antes, você tem que ir pro Brasil mais uma vez, pra você apresentar uns cavalos. E na época eu tava com umas éguas muito boas, éguas do Lincoln, tinha o Maitá, tinha uma tropa muito boa. O Helens Gun tava na época. Você estava trabalhando com essa tropa aqui já, antes de ir? E era muito boa. Shining Beaver. Não, Shining Beaver veio no outro ano. Mas essa tropa já tava lá. Eu falei, você vai lá mais uma vez, você vai apresentar os meus cavalos só pra... Sua imagem ficou meia ruim. E mesmo, ficou bravinho e tal. Eu vou. Porque o outro treinador que tinha vindo ganhou dele. Ganhou assim, não na mesma competição, mas ganhou mais coisa. Teve mais resultado do que ele aqui. E ele veio. E enquanto eu tava lá, dessa primeira vez, apareceram uns animais para comprar. Umas éguas campeãs mundiais e tal. E eu liguei pro Lô, liguei pro Lincoln. Falei, Lincoln, tem umas éguas assim. Chifrinho pode comprar. E compramos na época. Aí ele falou, não, eu não quero comissão, não vou ganhar, mas deixa, eu fico dono de, não me lembro se era 10% da égua aí no Brasil, uma coisa assim. E viemos, dessas éguas depois ele veio para apresentar, né? Então, mas quando você convidou ele para apresentar aqui no Brasil, qual era o seu intuito? Simplesmente levantar o nome dele ou você acha que teria mais resultado que você para apresentar esses animais? Não, levantar o nome dele e eu aprender. Ele vinha montar comigo. Pô, quem não quer montar com um cara daquele 2, 3 dias na sua casa, não é? Claro. Ele montar na sua tropa, ó, isso aqui tá errado, isso. Só que no começo, Rafa, era muito serviço. Eu lembro dele chegar aqui, a gente ficava até de noite pra arrumar um cavalo, arrumar outro e tal. Hoje, com os passares dos anos, fui aprendendo, né? Ficou muito mais fácil. E ele gostou muito dessa vez que ele veio. Ele falou, ó, vamos fazer um intercâmbio. Você vai vir pro Mundial e eu vou começar a ir aí. E ficamos parceiro mesmo, né? Eu falo com ele aí, cada 10, 15 dias a gente fala. Aí ele veio pra cá, apresentou. E essas éguas que você já comprou, que o Lincoln falou pra comprar e tal, o Lô também comprou nessa pegada ou não? Não, o Lô não comprou. Mas, enfim, você já veio pra montar ou não? Essas éguas vieram depois? Já veio pra montar. E veio ganhar tudo. Veio pra montar. Aí foi vindo as éguas, depois teve o Pop, depois veio vindo um monte. Sparkling Jack, aí depois o Link foi pra lá, comprou Rica Rey, Fritz, essa tropa que ele ganhou o Mundial. E que nem nego fala hoje, veio uns colombianos aqui fazer curso, né, esses dias. E eles foram para os Estados Unidos para comprar cavalo. Eles que chegou num desses caras, desses treinador bom lá, procurando cavalo. Falou, vocês querem cavalo bom? Vai no Brasil, que a maioria dos bons tá tudo lá. Olha que legal. Então, assim, nós temos uma vantagem muito, muito boa. A tropa nossa tá muito boa. Tá, né? Tá muito boa. Tá muito boa. Agora, só para complementar, JJ é quantas vezes campeão mundial? Não dá nem 38, 39. É um absurdo, né? É um absurdo. Ele acabou de ser esse ano também, de novo, no pé e na cabeça júnior, ele ganhou. E quantos anos ele tem já? Uns 60 pra lá? Tem mais de 60, tem 63, acho que é. Mas firme. O espírito dele de competidor... A gente brincando em casa, tem um boi que é mais duro, um boi mais bravo. Olha lá, você não dá conta de laçar esse boi, não. E brinco ele nele, brabinho, coloca a língua pra fora e vai. E lá, ele fica... aí não pode mexer com o brilho dele. Não, aí a gente assim, acaba de treinar os cavalos, vamos montar nos cavalos de ajuda pra laçar 2, 3 bois só pra manter os cavalos. Vai, 2 você, 2 eu, vamos apostar. Desse jeito? Não, o espírito dele de competidor Ele é multicampeão. Você falou ainda de quando ele veio na primeira vez o curso, eu lembro que eu acho que eu laçava nessa época também, e era assim, estrondoroso saber que esse cara tava aqui, né? Quando você tá do lado de um cara desse, que é um ídolo pra qualquer pessoa que tá começando o esporte, 30 e tantas vezes campeão mundial, etc. Como que é laçar do lado de um cara com tamanho reconhecimento pra aquele cara que montava o calanguinho, que começou no calanguinho lá atrás? Rafa, hoje assim, já é uma coisa mais natural, né? Que
quase tudo que eu aprendi em treinamento de cavalo foi com ele. Mas no começo era, sabe, você fica tenso. Fala, relaxa, laça o boi aí, fica tranquilo, esquece de mim aqui, né? Mas assim, hoje assim, a gente tem uma amizade mesmo de família. Ele tem até terreno aqui. Ah, ele tem? Tem. Olha que legal. Tem terreno Sabia, né? aí. Ele adora o Brasil e ele adora os brasileiros, sabe? Uhum. E se eu tenho alguma dificuldade, alguma coisa, eu filmo lá, mando pra ele, falou, o que é que faz? Falou, faz isso. Ah, não funcionou. Então eu falo, então manda embora esse cavalo aí. Você tava falando agora há pouco desse lance dos colombianos que queriam comprar cavalo nos Estados Unidos e falaram, a tropa tá aqui. Você acha que os nossos animais da raça quarta de milha aqui, eles estão melhores treinados, porque os nossos treinadores são bons, incluindo você, mas todos os demais treinadores, ou realmente foi essas importações de criadores como o Lincoln, e como o Lô, e como grandes outros criadores, né? Vários, se eu falar alguns nomes que eu vou estar errando. Mas enfim, todo mundo que vem trazendo bons cavalos, isso está melhorando ou a nossa técnica de treinamento, sua e de outros treinadores? Rafa, tem que andar junto, tá? Não adianta você ter um cavalo de uma linhagem muito boa e o treinador, né? Uhum. Então tá andando tudo junto. A turma melhorou muito. O jeito de treinar. E lógico que a genética nossa também é outra coisa, né? Né? Melhorou muito. Mas é lógico que lá tem muitos treinadores bons. É maior do que aqui, né? Muito maior, né? Muito maior. O plantel é muito maior. Né? Mas hoje tá muito complicado. Até ele fica assustado quando ele... Mas cada ano que ele vem, ele fala, Rafael, como é que eles melhoraram muito? Uhum. A tropa melhorou. Mas você acha que a gente tem cavalos aqui, criações nossas, pra tirar hoje e colocar no Mundial lá, pra concorrer de igual para igual? Com certeza. Com certeza. Temos cavalos muito bons. Na cabeça é um pouquinho diferente, tá? O jeito que eles laçam. Nós estamos falando de prova técnica, né? Mas cavalo de pé aqui tem um monte de cavalo de pé que tem chance de ir lá e competir de igual para igual. Por que a diferença? O treinamento não é diferente? Treinamento. Por que você acha que o cavalo de cabeça não tá tão competitivo quanto tá o de pé? Por quê? Rafa, lá eles montam um pouco melhor. Lá eles usam um pouco mais o cavalo do que a gente. Como assim usam mais? Eles sabem tocar um pouco mais o cavalo. Aqui, como é que foi o começo do laço no Brasil? Fita da NFR. Lá nos Estados Unidos, você vê muito poucas provas desse estilo. A maioria das provas, a barreira é comprida, você tem que tocar o cavalo para chegar no boi. E aqui não, aqui é totalmente contra. Você vai assistir uma prova, o cara balança a cabeça e joga, né? Porque era um monte de inscrição, Hoje não, hoje tá melhorando, tá? Tá mudando o conceito. Então, se o cara for tocar o cavalo no boi aqui, ele não vai ganhar nada, né? Entendi. Mas agora com a barreira mais comprida, nem tá tendo essas ETRs, tá tendo prova de menos inscrição. Então, o cara tem que aprender a usar o cavalo. Testinha, eu sou fã dele, desde quando ele tava aqui. Mas aqui, ele laçava, passava o boi, ele laçava, ele virava lá, ele laçava. De ré ele laçava, de ré ele laçava. Ponta cabeça. Aí, há uns 4 anos atrás, ele veio pra casa, veio pro Brasil e foi dar um curso lá em casa. Eu, infelizmente, não pude fazer, que eu tinha um outro compromisso, mas ele foi treinar. Antes ele me ligou e falou, eu preciso treinar, quero treinar. Aí eu peguei lá 5 cavalos de pé e 5 de cabeça de guinho puxando pra ele. E peguei, sei lá, 1 cavalo bom, 2 mais ou menos e 2 ruins. De propósito você fez isso? Porque é o que tinha. Tá. É o que tinha na hora lá pra... E parece que o ruim tava igual ao bom. Eu falei, ué, o que aconteceu? Que você não... Falo, passa, você não taca? Falou, Chifrinho, lá é uma chance só que eu tenho. Então eu tenho que aprender a posicionar meu cavalo, eu tenho que ir lá, que nem aqui tem, sei lá, 20 laçadores, 7 boi. Lá tem, não sei nem quantos. 200, 300, 500, 1000, sei lá. Entendeu? Então... Que o handicap 7 é o maior que tem dentro do laço. E ele é 7.
Aqui, lá, na China, onde Então você vê, hoje ele monta muito bem a cavalo. Muito bem. Você acha que mudou o Júnior Nogueira que saiu daqui? Quando que ele saiu, sei lá, 2007? Mudou, ele era muito novinho, né, Rafa? E, assim, muito talentoso, sempre foi. Né? E é o cara mais talentoso do mundo, eu acho. Mas antigamente ele não ligava pra posição onde o cavalo tava, como que tava. Hoje não, hoje você vê ele, a tropa dele é bem posicionada, tudo, os cavalos deles trabalham todos iguais. Porque quando ele foi pra lá, quando você disse que tem uma chance só que ele falou pra você, é porque o formato das provas é diferente. É uma inscrição. É uma inscrição só. Você vai no rodeio, aqui você no Brasil, viaja 24 horas pra ir no rodeio pra laçar um boi. Se errar, volta pra casa. Se seu cavalo passar, você vai jogar. Então ele posiciona bem. Então a montaria dele melhorou muito. Precisou. Ele teve que se adaptar à mudança, ao crescimento. Né? E agora, você também teve isso. Você teve que adaptar. Você não acha que você foi um dos precursores dessa virada da chave da prova técnica do laço em dupla no Brasil? Rafa, eu lembro que nesse Potro Futuro, que eu levei meu primeiro potro, a tropa não parava, sabe? De cabeça. Né? Ele laçava, já puxava. E esse potro meu esbarrou longe, sabe? Mas assim, nós aprimoramos. Então, não é daquele jeito que eu fiz. Mas que volta naquela história que você falou. O início do laço em dupla começou nas provas de rodeio. Que é pauleira, velocidade, tempo, rápido. E aí por isso que eu falo pra você que um pouco da tropa de cabeça é um pouco diferente. Porque lá eles fazem correr, os cavalos têm que ir no boi. Tem que esbarrar depois da... Ele não precisa de esbarrar, mas ele tem que ficar na garupa pra ele juntar o boi. Sabe, aqui não, aqui às vezes laça, sai com o boi pra frente. E o gado também é um pouco diferente, né? E aí, nesse primeiro Potro Futuro, você já mudou um pouquinho o conceito da avaliação, ou... Não, da avaliação é que a avaliação é uma só. Mas teve um recorde de nota, alguma coisa nessa sua entrada? Não, Rafa, eu nem me lembro que nota que eu tirei, cara. Mas sim, foi boa, foi bem boa. Mas... Tanto é que no aberto, no pé, meu peseiro errou a primeira corda. E eu ainda ganhei quarto no Potro Futuro aberto com a segunda corda do peseiro. Nossa. Então a nota ia ser muito boa. E depois disso aí fomos vindo com o JD, fomos aprendendo e evoluindo. E ele vindo pra cá, todos os treinadores melhoraram. Né? Porque hoje, esse ano, né, agora em outubro do ano passado, tivemos aí o Potro Futuro. Quantos troféus ele ganhou? Ganhou pra caramba. Né? Ganhou bastante. Ganhou bastante. Nem me lembro, mas ele ganhou bastante. Ganhou bastante. E agora, cavalos, né? A gente tem cada história, como você falou, de alguns nomes aí, de animais que foram importantes na sua vida. Mas você diria que o Shining Beaver foi o principal pra você? Rafa, certeza, né? O Shining Beaver, você fez ele do zero? Não. O cavalo, o Rodriguinho laçou cabeça nele. No Potro Futuro. E eu não me lembro, eu sei que ele foi pra final, mas não ganhou entre os três, eu não sei o que aconteceu. E passou isso aí, o seu Marcelo falou com o Rodriguinho, porque o Rodriguinho não laçava pé, né? Eu queria colocar ele no pé, e aí eu tinha gente que corria às vezes um light, né? Falou, eu queria mandar pra você, porque daí o cavalo corre mais, tem mais chance de pontuar e tal. Você pega o cavalo, falei, seu Marcelo, se o Rodrigo não quiser, o Rodrigo falou pra ele, falou, manda pro Chifrinho e tal. E eu peguei esse cavalo, comecei a montar nele e falei pro seu Marcelo, na light não, vamos correr só aberto nele, ele é muito bom, vai. E durou desse tanto, porque sempre aí, foi. E com você ele veio pra laçar a sua cabeça ou já tinha a intenção de colocar no pé? Eu coloquei ele no pé, Já colocou no pé. Daí ele saiu de você, foi pro ele Daniel Lopes? Ficou um tempo comigo, ganhou tudo que tinha que ganhar. Aí o seu Marcelo falou, eu queria fazer alguma coisa diferente com esse cavalo. Eu falei, não, tem que fazer, esse cavalo é muito habilidoso. Eu queria colocar ele no bezerro. Eu falei, pode pôr que ele vai. E ele foi muito bem com o Daniel. O Daniel ganhou, acho que empatou com o Pilgrim. Na época que assim, o Pilgrim era o... Então ele fez, ganhou tudo por dia, cabeça e pé. Aí depois foi pro Las Bezerro com o Daniel. Foi no Bezerro com o Daniel. Ficou o quê? Uns 2 anos com o Daniel? Menos? Não, ficou 1 ano. 1 ano. Ficou 1 ano. Ganhou que podia também no Las Bezerro. Aí depois voltou pra casa.
E tá lá até agora. E fomos laçando. Aí ele ia para os Estados Unidos, né? E não conseguiu zerar o negócio do carrapato e tal. E aí até prejudicou um pouco o negócio do sêmen dele, tinha que fazer tratamento. Aí por isso que a gente aposentou ele. Mas ele é sadio, ele não tem, nunca mancou, não tem nada. Perfeito. Nada. E para quem quer saber dessa história, só procura nas redes sociais aí a despedida, sei lá como é que tá escrito, Shining Beaver 2022 no 2022, Campeonato Nacional da BQM, onde esse cara fez um negócio inexplicável até então. Eu não tava lá presente, cheguei no dia seguinte, eu perdi, mas ele simplesmente soltou a rédea numa prova técnica, enroscou a rédea na cabeçada do cavalo ali e laçou 100 rédeas e ganhou a prova. Então assim, era a última laçada da vida desse cavalo, porque ele se aposentou nesse dia, aposentou ganhando, aposentou sem rédeas. Conta um pouco dessa história. Esse aí foi veio uns americanos aí pra ver ele, pra melhorar o sêmen, pra ele voltar. Porque no tratamento no taliose lá, ele ficou com o sêmen fraco, né? Aí, isso foi em maio, junho, aí o Luciano me ligou, falou, Chifrinho, tem que fazer bastante remédio nele e tal. E tem doping, né? Na BQM, você não pode fazer nada de remédio. E eu falei pra ele, Lu, vamos começar esse tratamento depois do Nacional. Vamos aposentar o cavalo lá no Nacional. Aí ele falou, não, vamos segurar. E falei, deixa eu laçar ele, pelo menos uma despedida, né? E foi, cara. Chegou lá, lacei cabeça nele, ele ganhou o segundo. Nacional na cabeça, e quando foi no pé... até os meninos levaram ele lá antes, sabe? Ficou ali pra aquecer e tal. Eu pedi pra ele, falei, eu levo ele pra baia. Não conseguia ficar olhando pra ele. Verdade. Mas é um amor inexplicável, né, filho? É tudo que a gente passou, o cavalo fez, né? O cavalo era... Você conversava com ele, o cavalo era um... E aí eu cheguei e... Eu treinei em casa, corri um boi lerdo nele. Sem cabeçada? Sem cabeçada, só que eu tirei toda a cabeçada, né? E lá, na prova, se você tirar a cabeçada, você é desclassificado. E aquela final, uma tropa excelente, uma tropa excepcional, as notas pra caramba. E foi indo. Eu tinha um cavalo Playgun também, que eu fui bem nele, eu tava assim, terceiro. O Shine Beaver acho que era um dos últimos. Faltava 3 ou 4 pra ele correr. E eu falei... Você tinha feito a maior nota já da classificatória, né, ou não? Aí eu falei pro Diguinho, Diguinho, eu vou... Já tinha comentado com ele antes, né? Eu não sei e tal. Falou... Aí com aquelas notas, aqueles trem rebentando, aquela tropa boa, ele falou... Vai com rédea, que esse cavalo marca 232. 232 é o recorde, né? Nota dele, da Sparkling Jack, do Shine Candy. Eu falei, Diguinho, 232 ele já marcou. Umas 2 vezes, mas sem cabeçada ele nunca correu. Aí ele falou... Então vai. Só que eu ainda... Eu entrei na pista e falei, será que eu vou? Será que eu não vou? Rapaz do céu. Eu cheguei antes de começar a final, eu liguei pro Alessandro. Falei, Alessandro, Doctor. Você não fala pra ninguém, não faz nenhum barulho, nada. Talvez eu vou fazer isso, mas se eu começar a fazer e a turma apitar alguma coisa, você pede pra ficar quieto. Pra não assustar, porque se ele assusta sem rédea, você não tem rédea, eu tava... Aí eu falei, entrei, parei na frente do brete lá. Eu falei pro Diguinho, pai, emocionando até agora. Eu imagino, eu tô emocionado aqui do teu lado. Aí eu marrei, passei a rédea por dentro, né, marrei no... Você entrou com ele na rédea? Eu entrei com a rédea, assim, pra entrar na pista, a hora né? que você enrosca a rédea... Aí eu parei, assim, mais perto, chegando no brete ali, eu peguei, amarrei a rédea entre as 2 orelhas dele e entrei.
Fui lá, ele entrou sozinho. Aí eu só ajudei, virei, coloquei o dedo na rédea, virei ele e só coloquei o dedo assim pra ele olhar pro boi. Ele olhou pro boi, ficou lá, acho que ele regala o olho assim. Aí o Diguinho impediu, saiu, e até agora, assim, e o boi correu bastante, ele foi correndo, eu falei, ai meu Deus do céu, ele vai passar o boi, será que ele vai passar? E eu comecei a girar, ele foi vindo na garupa assim, parou, deu aquela baita trabalhada, e assim, eu ia descer dele na hora ali. Só que depois que eu enrolei, a turma começou todo mundo a gritar, ele ficou assustado, sabe? Ele saiu meio correndo. Foi uma das cenas mais emocionantes, ou talvez a cena mais emocionante que eu já vi dentro de uma prova de laço em duplo na minha vida. E você lembra de cada milésimo de segundo daquela laçada? Ou não? Ah, Rafa, rapaz, só lembro de eu dando aquela respirada a hora que acabou, sabe? Na hora você... O que você sentiu ali? Porque você nunca mais ia laçar nele, numa prova. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Só até esses dias a gente foi viajar, tava passando lá perto do Bereto, parei lá pra... Ele tá no Falei Bereto. pros meus filhos, falei, vamos passar aqui pra ver o cavalo. É uma história, né? Um cavalo que fez um treinador, vamos falar. Né? Ele é diferente. Aí hoje ele tá lá destinado à reprodução, tá lá no Luciano Beretta, então. Hoje ali... ele tá melhorando o semi. Tá melhorando. E aí, só para título de informação, eu, né, tive o privilégio de estar junto, onde o filho dele, castrado, né, bateu o recorde, né? Bateu o recorde nacional de um cavalo castrado a ser vendido. Foi vendido pela soma de R$600 mil. É isso aí. E agora... E você fez o filho dele empatou com ele, né? Empatou com ele. E o filho dele foi para casa logo que o seu Marcelo decidiu levar ele para os Estados Unidos. Eu falei, seu Marcelo, não vai ficar aqui, você não tem nenhum filho do cavalo. Eu queria montar num filho dele para ver como é que é. Você não tinha nada de filho dele lá ainda? Nunca tinha montado nada. A única história que eu sabia era de uma potra que tinha, não me lembro para quem, mas disse que não era muito boa. Que o seu Marcelo vendia lá na região do Rio de Janeiro mesmo, eles faziam aquele goelão, né? E ele falou, Chifrinho, eu tenho um aqui, mas é muito feio. Ele é prognata. Eu falei, não, seu Marcelo, manda pra mim, só que eu quero ver, eu não vou falar que é filho do cavalo, não. Aí ele mandou, e eu fui domando e laçando, e foi uma coisa muito rápida esse cavalo. E aí virou o que virou. Virou um fenômeno, bateu o recorde aqui, como tá falando, bateu o recorde empatou com a nota do pai, 232, e foi vendido agora esse ano por R$600 mil, e na hora que terminamos ali o pregão, você ganhou a metade do cavalo. Ganhei metade do cavalo. O comprador, o Thiago Gama, fez esse presente pro Chifrinho e falou, não, porque o Chifrinho se emocionou também na hora de vender o cavalo, tá? Foi uma cena realmente maravilhosa, e aí você ficou com 50% do cavalo ainda pra você correr suas provas. Esse tá na sua casa. Tá lá, a hora que o Thiago acabar de correr com ele nas técnicas, a gente vai correr um cronômetro nele também. Ô, Chifrinho, agora uma coisa que pôs toda a sua emoção aqui de contar essa história do Shine Beaver, do Shine Candy na hora da venda, aquela coisa maravilhosa que foi e tudo mais. Muita gente achando, né? Não, isso é fake news, isso aqui não é nada. Eu tava lá, eu fui o leiloeiro da questão. A gente viu toda a disputa, viu tudo aquilo lá, a sua emoção e tudo mais. Eu perguntei pra você como foi despedir do Shine Beaver. Agora, e você falou exatamente, é inexplicável. E eu acho que eu vejo essa conexão do mundo do cavalo, de qualquer raça, né? Qualquer raça. A gente tá falando aqui de quarto de milha, e numa modalidade específica, que é o laço, mas se for falar com algum treinador de tambor, acho que é a mesma coisa, de vaquejada, de laço individual, enfim, qualquer modalidade. É um negócio maravilhoso, né? Que só o cavalo que proporciona. Só o cavalo explica, não tem... Às vezes é muito melhor você mexer com um monte de cavalo do que com um monte de gente, Rafa. É gostoso. Né? Você tá meio estressado, você monta num cavalo, você sai, vai andar. É outra coisa. Só quem tem contato mesmo com o cavalo que sabe o que é isso. Aquela frase do Jango Salgado, né? O cavalo é o ser que mais me aproxima de Deus e das pessoas, né? Exatamente. É uma coisa maravilhosa. Exatamente. E aí os projetos, agora, vamos lá, sofrimento todo aí, Shine Beaver não vai laçar mais. Como é que fica uma sucessão de um cavalo desse nível?
Ah, Rafa, não sei, talvez eu passe a vida inteira e não monte em outro, né? Mas estamos procurando, estamos treinando outros, não pode parar, né? Mas eu tinha uma égua também que eu adorava ela, uma que era do Lincoln também, que eu acho que era mais ou menos do mesmo calibre dele. Porque tinha. Ela morreu. Ela morreu? Morreu. Em meio de treinamento, assim? Não, ela ganhou alguma coisa no Porto Futuro, mas ela sentiu a mão e ninguém achava o que era. E ela foi para ir pro Rio de Janeiro para fazer ressonância, para achar o que era. E o caminhão capotou e ela acabou morrendo. Meu Deus. Que tragédia. Então essa aí também foi uma que marcou bastante. Chamou atenção. E ela era importada, não? Era filho de todo importado? Não, era uma égua que o Link comprou, outra aqui. Mas ela a irmã dela tinha duas. A irmã dela ganhou mais do que ela, mas eu gostava bem mais dela. Olha que interessante. Agora, a evolução toda do laço, da tropa e tudo mais, vai colocando também, preparando outros treinadores, né? Como é que você vê hoje o mercado de treinadores de cavalo no Brasil para quem tá aí, de repente, sonhando em querer ter um treinamento de cavalo de laço, que é o que você faz? Rafa, primeira coisa, o cara tem que gostar do animal, né? O cara tem que gostar do cavalo. Tem muita gente que gosta de laçar. Mas são duas coisas diferentes. Para você ser um treinador, você tem que gostar do animal, você tem que entender o animal, tem que... uma das coisas mais importantes que eu acho. Para o cara se tornar um treinador. Tem muito laçador que não é treinador. O cara gosta de laçar, mas ele vai lá e laça, nem água pro cavalo dele ele vai dar. Tem bastante isso aí, você vê nas provas. Mas tem espaço? Você acha que tem mercado para novos treinadores para vir? Você acha que tem bastante espaço para isso? Tem né? bastante espaço. E tem as categorias que ele não vai competir já com os melhores. Ele entra na light, ele tem tudo um começo para ele poder crescer e fazer o nome. Mas isso aí, Rafa, tudo é dedicação. Não adianta se o cara quer, ele tem que plantar, né? Exato. Ele não é que ele vai colher. Nesses dias eu vi que tava lendo alguma coisa, o sucesso ele não vem na colheita, ele vem no plantio. Exatamente, cara. Então nem hoje eu já assim, ficou mais fácil, né? Pelo tanto de cavalo que eu já montei, então alguns caminhos fica mais fácil. Mas já ralei demais, de sol a sol, de não dormir, de cavalo com cólica de noite, de madrugada, dormiu dentro da baia. Isso tem direto. Tem até hoje, né? Tem até hoje. Porque as pessoas vêm ali... Mas hoje, graças a Deus, assim, e esse sucesso todo é por causa da equipe, né? né? E hoje eu tenho uma equipe grande, um dia fica o outro dia um não pode, o outro fica. E, assim, o sucesso não é só eu. Não é... Eu sou, vamos falar, o piloto, né? Mas tem vários mecânicos atrás que se não fizer direito, eu não acabo certo. A hora que você entra dentro da pista ali, montado no seu cavalo para apresentar, você não tá sozinho ali. Tem o quê? Uns 10 pessoas atrás de você que estão em cima daquele cavalo, né? Em termos junto com você, né? Assim, eu levo a glória, né? O chifrinho acaba, mas o cara que limpa a baia pra mim lá também tem parte disso aí, né? Tem. O cara que escova o cavalo, o cara que trata, o outro que domou, entendeu? Então é uma equipe, não é só o chifrinho. O chifrinho é só o finalzinho lá, né? Mas tem uma equipe bem grande atrás. E essas dificuldades que você mencionou ainda há pouco é aquilo que a gente vê. Você só vê a foto que você falou, a glória tá na tua mão, né? Levantar o troféu tá ali pra você, dar o galope da vitória que a gente tanto fala, tá na tua mão, mas... tem muito mais. Muito mais. O caminho é longo, né? São noites, como você falou, madrugada, né? Dia de chuva e que você tá ali frio, seja o que for, é Estados Unidos. E outra coisa, você foi buscar no que tem de melhor no planeta para buscar a sua melhoria. Talvez nem buscando ser o melhor do Brasil, mas ser o melhor para você mesmo, né? E quantas vezes eu fui criticado por até amigos meus.
Falava, Chifrinho, por que você vai dar esse cavalo pro JD apresentar? Esse é o melhor. Pega esse e dá o outro. Não, pô, o meu intuito com ele é eu aprender dele, né? Você já ficou muitas vezes em segundo lugar e ele na tua frente, Já. sendo que poderia ter sido o inverso se você tivesse dado outro cavalo pra ele? Rafa, vocês poderiam ter sido o inverso, mas e assim, toda vez que eu perder pra ele, eu tô feliz também. Entendeu? Porque é um cara que me ajudou muito, que me ensinou e, né? Uhum. Sim, é lógico que a hora que você vai lá, você quer competir, lógico. Mas assim, se ele vier, eu não ligo de dar o meu melhor cavalo pra ele. E quem escolhe quem vai montar em qual cavalo? Quando ele vem pro Brasil para apresentar lá no Ponto Futuro, por exemplo? Geralmente a gente monta junto, né? Até o Diguinho participa. A gente monta junto e laça nos cavalos. Fala, não, esse aqui é mais seu estilo. Esse aqui é mais do Diguinho. Esse é mais você. E a gente tenta adequar. E ali divide tudo. E assim, não pegar... tem 3 máquinas, você não fica com as 3, fica com 2, dá uma pra mim, ou... Né, a gente tenta... Agora, você fala muito do seu irmão, vocês têm uma conexão maravilhosa, né? Tem. Quando fala em Chifrinho, você não consegue tirar o Diguinho fora. Fala em Diguinho, não tem como não pensar no Chifrinho. Vocês, ali é a junção cabeça, ombro e membros. Cabeça, tronco e membros. Desde novinho, mas... a gente laça junto. E tudo, esses cavalos para apresentar, a gente tem que ter um plano. Né? Esse cavalo você vai mais rápido, esse você vai mais devagar, ou esse... E a gente, só de olhar um pro outro, já fala, esse aqui, não, esse mais rápido, esse... Mas o Diguinho, que eu acho que onde eu queria chegar, ele é uma parte comercial da empresa Pauliello, da empresa Centro Treinamento. É uma cabeça muito importante, é um head muito importante para vocês ali, não é? Porque hoje a gente fala de treinador, mas aqui você pode ver na camisa dele, é Tomahawk, é Boots Horse, que é mais tem aí, que tá dentro do grupo aí de vocês, que é corda, né, equipamento de proteção. Todo equipamento para cavalo, né, tudo da Boots Horse tem manta, capa, tudo que... Então a grife saiu simplesmente do montar cavalo e foi criar também a grife de acessórios e tudo mais. Isso aí, assim, também foi outro começo. Vai tendo etapas, né? Agora, você se envolve lá na fábrica também? Ou você deixa os caras mexer? Você só critica quando tá com defeito? Muito pouco, eu só vou pra criticar. Alô, essa manta não faz mais essa manta não, Deus me livre. Ou melhora isso aqui. Eu participo... Se você algum dia viu aquela... Lembra da manta? Eu tenho uma que passava com a caminhonete com o carro em cima. Como é que é o nome dela, gente? Eu tenho... Air Max. Air Max Pad. O pessoal passava, colocava a mão debaixo dela, passava com o carro por cima pra provar que ela não machuca o cavalo. Eu tenho uma dessa, o Matheus mandou pra mim. É Matheus, né? Matheus mandou pra mim uma lá. Mas tudo isso é testado com você. Então quando fala da marca Boots Horse e da marca Tomahawk, é testado... eu pego a maioria dos produtos, eu testo lá em casa, mas a minha parte mais é controle das cordas, tá? Que nem eu chego lá de tardinha, eu vou na fábrica, eu giro a corda, vejo como é que tá amarrada, se a gente tem que mexer alguma coisa, eu dou uns pitacos. Então se eu tô lá na minha cidade, em Pindamonhangaba, e comprar uma corda Tomahawk, ela passou na sua mão, pelo menos aquele modelo passou na tua mão pra ver se tá aprovado. Eu tento girar por sessão, né? Uma de cada sessão e ver como é que tá. Porque foi feito no mesmo dia, foi amarrado do mesmo jeito. E para você, de onde veio a ideia de criar uma fábrica de cordas no Brasil, sendo que a base vem dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, a gente tinha as cordas americanas que vinham só dos Estados Unidos. Eu lembro na minha época, quando nós tínhamos que juntar o dinheirinho da mesada para comprar um laço, era complicado. Eu lembro quando eu comecei também, virava de um lado pro outro, dava nó pro outro lado, passava vela. Fazia uma anarquia, né? Isso aí, Rafa, o Lincoln sempre me chamou. Falou, Chifrinho, vamos montar uma fábrica de corda e tal. Aí, Lincoln, é complicado. Eu tinha ido lá na fábrica lá da Fastback, eu era patrocinado por eles na época. E lá dentro da Fastback tem um cara que ele é o papa das cordas lá, que ele começou a Classic junto e ele fez a Fastback. Depois ele vendeu essa Fastback, só que ele continuou tomando conta muitos anos, que é o Al Benson. É um dos caras que mais entende de corda, fazer corda no mundo.
Então eu tinha ideia. E ele falava ó, é super difícil, não é? Eu tinha uma ideia. Link, não dá, cara. Se a gente montar a máquina aqui, for quebrando a cabeça, vamos ficar 50 anos aí pra fazer uma corda que presta. Ah, não, mas tá bom. Então vamos. Aí nós começamos a Revolution, que é a nossa prova e tal. E começamos, Diguinho, como é que nós vamos fazer? Porque com a prova você não... Era muito prejuízo. Falou, vamos começar a captar uns patrocínios. Falou, liga lá na Fastback, você é amigo do Al, vê se eles não... Liguei pra ele. Falei, Al, tudo bom, tal, nós vamos começar um campeonato, você não arruma um patrocínio aí da Fastback? Ele falou, Chifrinho, faz 2 semanas que eu saí, que eu parei de mexer com corda, que eu comprei um rancho que vou mexer com as vacas, mas liga pra gerente lá, fulano e tal. Tá bom, tá, obrigado. Desliguei o telefone, liguei pro Lincoln. Já mudou. Lincoln. Esquece o patrocínio. O cara parou de mexer lá. Vamos ajeitar. Falou, liga pra ele agora. Aí eu liguei, falei, você não quer fazer uma parceria com a gente aqui? Ou a gente paga pra você vir aqui montar? Ou você fica sócio da gente nosso? Ia criar um modelo de negócio. Aí ele falou, deixa eu pensar um pouco, porque eu prometi pra mim que eu nunca mais ia mexer com corda aqui nos Estados Unidos. Ele emburrou lá, porque ele é um cara muito sistemático. Ele tem que ser o fio tal, é o dobro do preço do outro fio, mas ele quer o fio tal. Então aí ele me ligou depois de 2 semanas. Falou, Chifrinho, você vai estar junto também? Você vai mexer? Falei, vou estar junto. Então vamos mexer. Aí foi onde que sim, que a gente deu um pulo na frente, né? Porque é extremamente ele manual. Ele é sócio de vocês hoje? Ou ele recebe um royalty, uhum. né? Só que ele vem da assistência. Até antes da pandemia ele estava vindo 2, 3 vezes por ano. É muito minucioso, né? É muito manual. Um emaranhado de fiozinho que vai... igual você tá olhando esses fios aqui, só que estamos falando de corda para lançar. Qualquer coisa de peso que você muda nas máquinas, até o cara que fica no carrinho, se mudar o peso dele, influencia na corda. Porque tem um carrinho que vai passando, indo e voltando, enrolando aquilo tudo, né? Então, se não fosse tão manual, a China ia estar fazendo corda pro mundo inteiro, né? Acho que nem deve ter tentado fazer. Não tem. Porque qualquer coisinha que você fizer diferente, você muda a corda totalmente. E aí nós... então vamos mexer e tal, vamos comprar as máquinas aí. E fomos para comprar as máquinas. Vocês trouxeram a máquina tudo de lá, não fizeram nada aqui. Aí, nessa época, a gente tinha até fechado o negócio aí que pegou fogo na fábrica da Classic. Aí o cara teve que parar e fazer as máquinas da Classic, pediu muito mais caro pra gente. E o Al falou, não, pode deixar que eu levo umas partes que são principais, eu levo. E o resto eu monto aí pra vocês. Então tá bom. E veio, passou aí 3 meses montando e arruma o trilho, e 1 milímetro pra cá, 1 pra lá. Onde é a fábrica hoje? Em Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Isso tô falando da corda, né? Do laço que o cara vai usar pra lançar. Aí depois veio junto... E depois veio a Boots Horse, né? Que é caneleira, skid boot, manta, capa. Nossa, ele tem fazendo celas agora, tem tudo. E tudo que você imaginar. Tudo isso passa na tua mão, né, Chifrinho? Todos os equipamentos... eu digo, assim, aquele modelo X de caneleira que eu vou comprar, você já testou algum dia lá, aquele modelo já testou. Tudo passou na tua mão. Vou falar que 80% dos produtos eu uso lá, antes de colocar na venda. Manda lá pro Lincoln, os meninos deles usam. Então a gente faz teste mesmo. A sociedade é Lincoln Figueiredo, você? Eu, o Lincoln, o Diguinho e o Matheus. O Matheus. E o Diguinho hoje é o cabeça, né? Ele que toma conta da fábrica. Né? O Matheus desenvolve os produtos. Eu fico mais no centro de treinamento e o Lincoln. Não, e vai ganhando um mercado muito grande que vocês estão fazendo, né, aqui dentro do agronegócio. Até quando você vê, a gente fala sobre geração de emprego da equinocultura, o tanto que movimenta de grana, fala-se em 30 bilhões, etc. Mas aí abre para pet também, né? Vocês têm a linha pet, temos a linha pet, colherinha para cachorro, etc. Campo, tem tudo isso aí. Entrando na linha pet também. Muito bacana. Cara, que história fascinante, Chifrinho. Pelo amor de Deus. E hoje entramos também um pouco no negócio de leilão, né, Rafa? Agora. Com Guga, né? Assessoria aí de leilões, né?
O Guga sempre, desde molequinho, né? Laçava com a gente também. O desafio do Guga agora é vencer a visibilidade. Você não ganhar dele aqui, né? Mas os leilões tá aqui junto com a gente sempre na Criar Leilões e é muito bacana que às vezes eu tô ali de leiloeiro e o Chifrinho tá apresentando um cavalo ali em cima da pista e aí, de repente, ele olha pra mim e faz um barulho assim com a cabeça. Eu agora já peguei a nada sua. Ele dá uma balançada assim, eu não sabia que era lance. E às vezes tá apresentando um cavalo ali em cima né, dentro da pista onde tá tendo leilão e tá com o celular na outra mão aqui, ele tá pegando o lance, tá falando comigo e eu demorei pra pegar essa mandada sua quando você tá lá dentro. Mas é uma credibilidade muito de responsabilidade, né, Chifrinho? Você pegar, tá à frente aí de garantindo um cavalo pra um comprador. Isso foi assim... o Guga me chamou, né, vamos fazer e tal. Ele, no começo ele tinha aquela virtual, né, ele e o Rafa foram indo bem e montou a Criar, ficou um negócio muito grande. Eu falei pra ele, Guga, eu não gosto muito, eu não gosto de ficar falando no microfone, eu não sou... mas vamos fazer. Eu sou louco pra pegar você desprevenido. Eu faço as perguntas que ele fala, não sei. E começamos, cara, devagarinho. Hoje eu faço um pouco, né? Não faço muitos, mas eu faço os cavalos de laço, onde é mais o meu mercado, né? Ô, Chifrinho, por exemplo, nós temos uma amizade bacana. Aí eu chego pra você e você tá lá e eu quero comprar um cavalo, né? Você e falo pra você, Chifrinho, posso deixar pra você treinar, mas só que pra você, eu sei que isso é uma coisa que acontece muito, eu quero falar disso. Nós somos amigos de longa data e tal, Chifrinho, eu compro esse cavalo, mas eu mando pra você treinar. Só que a gente sabe que você tem um limite lá pra responder. Como é que você contorna isso, cara? Isso é difícil, né? Porque assim, eu tô indicando o cavalo pra você, por que eu não vou pegar pra treinar? Porque realmente, Rafa, eu não posso, eu já tô com muito cavalo, é muito difícil eu ter uma vaga, falar pra você que eu vou pegar e o pessoal, Chifrinho, o cavalo é bom, você treina. Aí você vai lesar o outro, vai lesar o do Lincoln, o do Lô, sei lá de quem tá lá com você. Não treina, então não, mas, né, e quando começou eu tinha Guga, eu não gosto de falar e tal, e tanto é que você vê, às vezes algum animal que não me agrada, eu nem comento nada no microfone. E você tem uma conexão com outros treinadores, por exemplo, o Periquito, ou sei lá, o Proença, alguém pra você pegar e falar, eu não posso pegar, mas fulano pega, se caso eles tiverem vaga também, porque eles também são tão lotados quanto você, né? Todo mundo meio cheio, mas assim, eu tenho amizade com todos, Rafa. Eu sei. Tenho bastante amizade com todos e assim, eu sempre indico, falo, liga pro Periquito, liga pro Som, liga pro Pilha, liga pra todo mundo, entendeu? Você vai indicando. Mas é duro você indicar, né? Porque às vezes o cara quer você, né? Não, e às vezes você indica e não vai bem, porque às vezes o cavalo não é bom, né? Não é por causa do treinador, mas... Fala, mas o Chifrinho que... né? Então você joga lá, os treinadores são esses aqui. São coisas que... São as dificuldades que tem que acontecer, né? Maravilha, mas cara, que história você tem, quero te agradecer. Aliás, hoje, o dia da gravação, nós estamos às vésperas aqui do Awards da BQM, é lógico que esse podcast está colocado no ar depois, estamos às vésperas aqui do Awards da BQM, que você vai receber agora, o que você recebe? Melhor laçador? Melhor laçador, de pé e de cabeça. De pé e de cabeça 2022. 22. Tá aí, ó, mais títulos. Você não sabe contar quantos títulos você tem, né? Não dá. De nacional, não dá pra... Rafa, não sei. Não sei, cara. Olha que legal. Imagina isso. Não sei. Eu Nossa tenho até técnica que puxar aqui lá. todo mundo Acho louco. que o Diguinho que... O cabeça, mexeu, né? ele sabe mais ou menos os números, eu não... Olha que legal. Eu não sei. Que bacana. Cara, quero dizer que é um orgulho ter você aqui no Agro 360. Isso é uma história do agronegócio, uma história de coração, uma história de vida que você tem aqui. Acho que ensina não só para quem é do cavalo, acho que quem pegar os tópicos do que você fez na sua carreira, dá para o cara ter um exemplo de vida para brilhar e para ter sucesso. É isso aí, Rafa. Obrigado por estar aqui, assim... que nem o JD sempre fala, você quer ser uma pessoa melhor todo dia, né? Não só um treinador, você quer ser uma pessoa melhor para ser um exemplo, para os outros seguirem, para ajudar no que pode. Maravilha. Quem quiser te seguir, rede social? Centro de Treinamento RP. Centro de Treinamento RP.
que é o Instagram. Tá aqui embaixo, aqui. Vamos colocar aqui embaixo para você. Quero te agradecer mais uma vez. Parabéns, sucesso em 2023 aí, muitas provas. Vamos estar junto muitas vezes, se Deus Obrigado, quiser. Deus quiser. E nos leilões também, né, Rafa? E nos leilões também. Mais um Agro 360 encerrando aqui. Conversei hoje com Rafael Pauliello, o famoso Chifrinho. O cara é multicampeão de laço. Espero você no próximo encontro aqui no Agro 360. Até!